Boa noite, gente. A gente tá ao vivo aqui hoje, né? Na nossa última, provavelmente a última live que eu vou fazer desse ano, né? Pra falar sobre um assunto que é super importante, principalmente nessa época, né? Eu sei que é uma época que todo mundo tá meio ocupado, né? Com bastante trabalho pra fazer, né? Organizando as confraternizações, organizando as férias, né? Comprando presente e tal. Então eu quis trazer essa live, né? Esse assunto pra realmente agregar nessa época de festas, de final de ano, que muitas pessoas acabam perdendo o controle, né, ou sentem muita dificuldade de lidar com a alimentação nessa época do ano, né, não sabem como equilibrar isso, né, então eu tô justamente aqui para falar sobre isso, tá bom? Para ser um assunto bem importante para vocês justamente nessa época do ano, tá? Para ajudar muito vocês nisso. Então, muitas pessoas sentem muito descontrole nessa época do ano, né? Às vezes ficam pensando muito na comida, né? Pensando o que eu vou fazer, como lidar com isso, como lidar com tantas festas, né? Com o Natal, com o Ano Novo, né? Com a família junto e tal. Como eu vou lidar com a minha dieta, com a minha alimentação saudável, né? Como é que eu vou tentar manter essa alimentação saudável, né? E muitas pessoas acabam perdendo o controle nessa época do ano e depois ficam super culpadas, super arrependidas, né? Então, justamente por isso que eu quis fazer essa live, tá? Então, como as pessoas lidam geralmente com essa época do ano, né? Elas vão geralmente pelos extremos, né? Então, ou a pessoa decide chutar o balde, né? Desiste de ter uma alimentação saudável, né? Decide ter alimentação saudável ou começar uma nova dieta só lá no dia 1º de janeiro, né? Ter uma vida nova e tudo mais. Então, ou é assim, né? Ou ela decide chutar o balde, já que é final do ano, né? Ou ela decide que ela vai tentar fazer uma dieta super restrita, né, para ser totalmente diferente do ano passado, né, porque agora quer manter o controle e tudo mais, sendo que é uma época que tem muita comida, né, envolve família, né, comidas típicas que geralmente a gente não tem acesso, né, aos outros dias do ano, ao longo do ano e tudo mais. Então, esses dois extremos, né, os dois extremos, eles são errados, né, são a maneira errada da gente lidar com isso, né. Qual é a maneira certa da gente lidar com isso, né? É a gente indo pelo equilíbrio, né? Só que muitas pessoas sentem muita dificuldade de achar um equilíbrio, né? Principalmente nessa época do ano, né? Ai, como é que eu vou manter uma alimentação saudável, né? E mesmo assim ir para as festas, né? E mesmo assim participar das festas, né? E com a minha família, para participar das confraternizações, como é que eu vou fazer isso? Então, a maioria das pessoas sente dificuldade justamente em colocar esse equilíbrio em prática, né? Em manter esse equilíbrio. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é pensar essa época do ano de uma maneira um pouco mais racional, né? Geralmente a gente fala a época do ano, né? Como se fosse alguns meses, como se fosse algumas semanas, né? Quando na verdade é só Natal e Ano Novo, ou seja, são só 2 dias, né? E geralmente é um almoço e uma janta nesses 2 dias, né? Então geralmente são apenas 4 refeições, né? Então se a gente olhar de uma maneira mais racional, né, para essa época do ano, a gente vai ver que no fundo não é uma época, né? Que no fundo são apenas 2 dias e apenas 4 refeições, né? Então, nessa época do ano a gente tem muita tendência de colocar aquele padrão de pensamento tudo ou nada. É um padrão que eu sempre falo por aqui, né? Esse padrão de pensamento tudo ou nada. Que é o fato da gente tentar enxergar alguma coisa, né? Como 8 ou 80, né? O tal do o padrão de pensamento dicotômico, né? Eu já falei várias vezes sobre ele aqui. E é quando a gente tenta, por exemplo, quando a gente pensa de uma maneira assim, se eu não conseguir seguir a dieta, por exemplo, seguir meu plano alimentar, seguir a minha dieta o dia inteiro, então eu não vou, se eu não, por exemplo, se eu não conseguir seguir essa dieta, né, tipo no almoço, por exemplo, na ceia de Natal, né, no almoço de Natal, eu não vou então seguir a minha dieta pelo resto do dia, né, ou pelo resto da semana, né, se é o que acontece nessa época de final do ano, né, as pessoas pensam, se 2 dias, então eu vou ter que sair da minha dieta, vou ter que sair do meu plano alimentar, né, vou ter que deixar um pouco de lado a minha alimentação saudável, né, o padrão de alimentação que eu tenho, então eu prefiro não fazer nenhuma dieta, né? Eu prefiro não seguir nenhuma dieta todo esse tempo, né? E
na verdade, esse é o jeito errado de fazer. O jeito certo de fazer é a gente ir pelo caminho do meio, né? Nem um extremo nem outro, nem 8 nem 80. A gente ir pelo caminho do meio e tentar encontrar um equilíbrio, né? Entre essas duas coisas. Então, o fato é que a gente nunca pode deixar de cuidar do nosso corpo, né? Se a gente deixa de cuidar do nosso corpo, por exemplo, dezembro inteiro, né? Pensando que não vale a pena mais cuidar do nosso corpo, que não vale mais a pena cuidar da nossa alimentação, a gente vai ter que cuidar mais ainda, né? Em janeiro, porque cuidar do nosso corpo ou não é uma opção. A gente sempre tem que cuidar, né? Então, se a gente não cuidar no presente, né? De uma forma preventiva, né? De uma forma um pouco mais leve, a gente vai ter que cuidar no futuro, né? Tratando da doença e tal, tratando do ganho de peso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar sempre, né? Não tem como a gente chutar o balde em questão de alimentação, em questão de cuidado do corpo. Se a gente chutar o balde, a gente vai ter que pegar de novo, né? Então, essa é uma questão pra gente pensar, pra gente sair desse padrão de pensamento de tudo ou nada, né? De 8 ou 80. Então, o certo é a gente fazer o melhor que a gente pode fazer na situação que a gente tá, né? Se eu não consigo seguir uma dieta muito restrita, né, nessa época do ano, justamente porque tem muitas festas, né, não tenho total controle do que eu vou comer, né, tentar seguir uma alimentação saudável o máximo que tu conseguir, né, o melhor que tu pode fazer naquela situação, né, o que tá no teu controle realmente. Então, a segunda coisa é tentar não fazer uma dieta muito restrita nessa época do ano. E por que não fazer uma dieta muito restrita? Porque quando a gente tenta fazer uma dieta muito restrita, né, principalmente nessa época do ano, né, que é uma época que tem muitas festas, né, que envolvem muito a nossa família, os nossos amigos, que todas as outras pessoas estão comendo coisas diferentes, né, ou coisas que a gente gostaria de comer, né, que foge muito da nossa rotina, né? Porque às vezes porque a gente não tá trabalhando, né? Porque a gente tá de férias e tudo mais. Então, se a gente tenta seguir uma dieta que é muito restrita essa época do ano, provavelmente, né? Muito provavelmente a gente vai acabar furando essa dieta, né? Que a gente colocou pra nós, essa dieta restrita. E se a gente furar essa dieta, né? Quando tu planejou ter uma dieta muito restrita, né? Quando tu planejou fazer tudo certinho esse ano, se tu furar isso, né? Se tu não aguentar e romper isso, né? Romper esse compromisso contigo mesmo, tu vai se sentir super culpada, né? Super arrependida de não ter conseguido, né? De não ter conseguido mais uma vez, de ter feito igual do ano passado e tudo mais. E tu vai ter uma tendência de comer para aliviar esse sentimento de culpa, né? Esse arrependimento. Então, se tu fizer uma dieta restrita, né? Nessa época do ano, a tendência é que tu coma mais ainda, porque provavelmente tu vai furar a dieta e vai ficar naquele ciclo de quero comer mais, né? Para aliviar essa culpa, esse arrependimento e tudo mais. Então, se tu fizer uma dieta restrita, tu vai comer muito mais e vai se sentir pior do que se tu tentar fazer uma alimentação que é mais saudável, que é mais equilibrada, ou seja, manter a alimentação saudável ali que tu consegue e ao mesmo tempo abrir exceções para as coisas que tu realmente quer comer, né? Que fazem parte dessas festas de final de ano, né? Então, a terceira coisa que tu tem que fazer é planejar, né? Por exemplo, muitas pessoas querem ter comportamentos, né, diferentes do ano passado, né? Então, planejar quais comportamentos tu quer ter esse ano, né? Para não se sentir culpada, para não se sentir arrependida e não se sentir mal depois que passar essa época do ano, né? E entre as festas e tudo mais. Então, uma ideia para te fazer isso, né, um exemplo, é tu pensar o que tu fez no ano passado, né, e que tu não quer repetir, ou seja, que tu quer fazer diferente, né. Muitas pessoas exageram muito nessa época do ano, né, e se sentem arrependidas e culpadas depois. Então, tem que saber exatamente quais comportamentos, né, que te fizeram sentir culpada e arrependida, que te fizeram sentir mal no ano passado que tu fez, né, e que tu não quer repetir esse ano, que esse ano tu gostaria de fazer diferente para se sentir melhor depois que passar essa época, né? Então, por exemplo, se no ano passado, né, tu comeu demais, por exemplo, ficou aquela semana ali entre Natal e Ano Novo, essa época do ano, enfim, comendo demais, né, sem controle, sem fazer exercícios físicos, né, porque a tua academia estava fechada e tal. Então, pensar quais comportamentos tu quer fazer esse ano, né? Esse ano, por exemplo, eu quero comer um pouco menos, né? Eu quero aproveitar os alimentos, mas eu quero comer um pouco menos para não me sentir tão culpada, né? Eu quero tentar fazer exercício físico todo dia, né? O que tu pode fazer, né, já que a academia tá fechada? Posso fazer exercício no ar livre, né? Chamar alguém da minha casa para ir comigo e tal. Então, pensar exatamente quais comportamentos tu gostaria de fazer diferente esse ano, né?
esse ano que é diferente do ano passado, né? Porque se tu teve uma experiência ruim, né? Se depois se sentiu culpada, arrependida, se sentir mal, quer dizer que tu não quer repetir e quer dizer que tu sabe exatamente quais comportamentos que tu teve no ano passado, né? Que te fizeram se sentir mal, que te fizeram se sentir arrependida. Então, colocar e planejar quais comportamentos, como tu quer se comportar esse ano, né? Diante dessas festas, diante da comida, né? Diante de exercícios físicos e tudo mais, planejar tudo certinho, como tu quer se comportar, né? E também planejar as refeições, né? Mesmo que seja, por exemplo, só Natal e Ano Novo, 2 refeições cada, planejar mais ou menos o que tu quer comer em cada refeição, né? Quais quantidades, né? Quanto de sobremesa tu quer comer, o quanto tu quer sair da tua dieta, da tua alimentação saudável, alimentação habitual, né? Planejar na tua cabeça mais ou menos como vai ser o teu comportamento e tentar seguir aquele ao máximo, né? Quanto mais tu conseguir seguir aquilo que tu planejou, né? Mais tu vai se sentir orgulhosa, né, de ti mesma e tal, de saber que tu consegue planejar alguma coisa, né, consegue se comprometer com aquilo e consegue seguir. É claro que o teu planejamento não pode ser muito rígido, ou seja, ele tem que ser de acordo com a realidade, de acordo com as festas de final de ano, de acordo com o Natal, com as comidas que vão ter ali, né, de acordo com todo o ambiente. Então não pode ser uma coisa muito rígida, né, que nem eu falei no segundo ponto, seguir uma dieta muito restrita nessa época do ano furada. Mas também não pode ser um plano de, vou chutar o balde, vou comer o que quiser. Então, um plano que seja equilibrado, que tu consiga seguir e que vá realmente fazer com que tu se sinta bem depois de colocar esse plano em prática, tá bom? A quarta coisa é não ir com fome, né? Por exemplo, quando a gente passa, algumas pessoas têm o costume, né, de pensar, já que eu vou comer, né, muito de noite, né, na ceia de Natal, então eu vou ficar o dia inteiro sem comer, eu vou comer super pouco para compensar. E qual é o erro de fazer isso, né? É que a gente fica sentindo muita fome, né? Ou seja, vai para aquele evento, né? Para aquela festa, para aquele encontro da família com muita fome e acaba comendo demais, né? Comendo sem atenção e tal. Porque quando a gente tá com muita fome, né? A gente tenta comer depressa, né? De uma maneira muito desesperada para matar aquela fome, né? Que é um sentimento muito desconfortável. Então, a gente tenta comer de uma maneira muito rápida, muito desesperada, né? Para conseguir matar essa fome. E a gente acaba não prestando atenção no sabor da comida, não prestando atenção na quantidade que a gente está ingerindo, né? E como a gente acaba comendo muito rápido, né? O nosso cérebro ele tem um tempo para enviar pra gente o sinal de saciedade, né? Se a gente come muito rápido ali, naquele pouco espaço de tempo, a gente tende a comer muito, né? Tende a comer demais. Então, se tu comer devagar, tu vai comer menos, né? Porque tu vai dar tempo pro teu cérebro te enviar o sinal de saciedade. Se tu comer demais, quer dizer que tu vai passar teu sinal de saciedade, né? Sem que tu dê aquele tempo pro teu cérebro enviar aquela informação de saciedade, né? Então, o nosso cérebro leva 20 minutos para enviar a informação de saciedade pra gente, né? Se a gente comer devagar, né? A gente vai conseguir ouvir esse sinal de saciedade, né? Ouvir esse sinal do nosso corpo e a gente vai conseguir parar de comer naquele momento sem ter comido demais, né? Sem já estar super cheia, super saciada. Então, esse comportamento, né? De ficar o dia inteiro sem comer, né? Ou de comer pouco para tentar compensar, na verdade não adianta, na verdade te faz comer mais justamente naquele período, naquela festa com aquelas comidas, né? Sobremesas e coisas que você gostaria de comer menos, né? Então, compensa mais tu comer corretamente, né? Durante o dia ali, né? Comer a tua alimentação normal, né? Do dia a dia e tudo mais, tua alimentação habitual. Ter uma alimentação saudável durante o dia, para quando chegar à noite tu come de forma normal, né? Come devagar, respeitando a tua vontade, respeitando a tua fome, né? E sempre atenta ao sinal de saciedade, ou seja, comendo devagar para dar tempo do teu cérebro enviar o sinal de saciedade para tu não passar desse sinal de saciedade e não comer demais. A quinta coisa aqui que eu coloquei para vocês é comer com atenção, ou seja, bati aqui no negócio. Quando a gente come em pé, né, conversando com os outros, né, Natal tem muito disso, né, a gente se reúne com os nossos amigos, com as nossas famílias, são muitas pessoas, né, conversando e tal. Então, quando a gente come em pé e conversando demais com as outras pessoas, né,
a gente não consegue prestar atenção no sabor da comida e a gente não consegue prestar atenção na quantidade de comida que a gente está ingerindo, né? Então, por exemplo, se tu ficou a semana inteira pensando naquela sobremesa da sua tia, né, que ela só faz no Natal especificamente, e na hora de comer a sobremesa, né, tu ficou comendo em pé, né? Ficou comendo, conversando com outras pessoas. Isso quer dizer que tu não tá aproveitando o sabor daquela comida, né? Aquela comida que tu queria muito provar, queria muito aproveitar. E tu não tava também prestando atenção na quantidade de comida que tu tava ingerindo, né? A quantidade daquela sobremesa que tu tava ingerindo. E isso pode fazer com que tu não aproveite o sabor da comida, né? Não aproveite ela ao máximo. E aí tu tá ali comendo a sobremesa, conversando com várias pessoas, né? Comendo rápido. E aí no final da sobremesa tu ainda tá com vontade de comer a sobremesa, né? Porque tu não aproveitou ao máximo aquele sabor, né? Que tu queria sentir a semana inteira que tu tava esperando pra sentir aquele sabor. Então enquanto tu tá comendo, conversando com os outros, tu não tá prestando atenção no sabor da comida, né? E isso faz com que a gente termine de comer e imediatamente a gente sinta mais vontade de comer, né? Porque o nosso cérebro ainda está procurando aquele prazer, aquela satisfação, né? Aquele sabor que a gente estava esperando a semana inteira para realizar, para comer, enfim. Então, quando tu comer alguma coisa, né? Por menor que seja, se for só um petisco, alguma coisa assim, senta para comer e come com atenção, né? Prestando atenção realmente no sabor da comida, na quantidade de comida que tu tá ingerindo, né? Nas festas, geralmente tem muitas pessoas falando contigo, mas tenta fazer uma coisa de cada vez. Por exemplo, enquanto tu está comendo, né? Come realmente prestando atenção no sabor da comida, né? E quando outra pessoa falar contigo, né, vier conversar e tal, conversa com aquela pessoa sem comer. Depois terminou de conversar, né, de falar ali com ela, volta a comer prestando atenção no sabor da comida. Então fazer uma coisa de cada vez, né? Ou tu come, né, ou tu conversa, mas evitar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque isso pode tirar a tua atenção do sabor da comida, né? Da quantidade de comida que tá ingerindo ali, de sobremesa e tal. E pode fazer com que tu coma mais e pode fazer ainda com que tu não tenha prazer naquela alimentação, ou seja, tu pode comer demais e ainda não ter o prazer e a satisfação que tu estava procurando, né, quando tu começou a comer aquilo. A sexta coisa é não em questão das sobras, né? Por exemplo, se o jantar ou se o almoço for feito na tua casa, né? Se tu for a anfitriã, não evitar que a comida fique toda na tua casa, né? Por exemplo, se tu fez um jantar, né, para várias pessoas e tal, geralmente nessas festas sempre sobra muita coisa, né? Muita comida e tal. Então, incentivar as pessoas para que elas levem, né? Para que todo mundo que participou da festa leve comida para casa e tudo mais. Porque o que acontece? Se tu fizer um jantar ali para todo mundo e ficar muita coisa na tua casa, né? Muitas sobremesas e tal, tu vai tender a comer isso a semana inteira, né? Mesmo que tu não tenha vontade de comer, mesmo que tu não esteja afim de comer, né? Sobremesa do dia. Todo dia, o dia inteiro, tu vai tender a comer para acabar logo com aquilo, né? E para não estragar. E tem também a tendência de, eu quero comer tudo antes de, sei lá, sair de férias, né? Antes de terminar o ano, né? Pra começar esse ano diferente e tal. Então a gente pode ter uma tendência a comer demais aquilo, né? Tipo, o dia inteiro ou todos os dias, mesmo que a gente não tenha vontade, para evitar de jogar fora, né? Para evitar de ficar muito tempo ali com aquela coisa, né? Para voltar rápido à nossa alimentação saudável, à nossa alimentação habitual. Então, depois que terminou o jantar, né? Se tiver muitas sobras, incentivar as outras pessoas, né? Que vieram para a festa a todo mundo levar um pouco, né? Para não ficar coisas ali na tua casa que tu não queira comer, né? Ou que tu seja tentada a comer só por obrigação, só porque tá ali, para não estragar, etc. E a sétima coisa é não ver o Natal como um simples comida, um simples jantar. Porque o que acontece, né? Muita gente nessa época do ano fica tão preocupada, né, com a comida, né, a quantidade que eu vou comer, a minha dieta, a minha alimentação saudável e tal, que acaba vendo o Natal e o Ano Novo como uma simples comemoração em torno da comida, né? Como uma coisa que ela não vai conseguir manter o controle, né? Que vai ter muita comida, que vai ter muita tentação, que vai ter muitas pessoas comendo a mesma coisa, né? E eu não vou aguentar e tal. Então, olhar para essas festas, né? Como simplesmente festas que giram em torno da comida, né? É um erro, porque tu vai tá colocando a comida ali no centro daquelas festas, né? Tu já vai pra festa pensando na comida, pensando que tu vai comer, pensando que tu vai perder o controle, pensando que vai comer demais, que vai engordar. Então, tentar ver o Natal e o Ano Novo como festas, né?
com outro propósito, né? Por exemplo, tu pode pensar que é uma festa para reunir a tua família e tal, que o foco é a família, que o foco é ficar com a tua família, com os teus amigos, né? Conversar com eles, né? Depois de muito tempo sem ver, né? Depois de toda a situação que aconteceu esse ano e tal. Então, tentar mudar o foco da coisa, né? Às vezes a gente fica tão fissurado pela comida e tal, que acaba pensando nisso, pensando em se controlar e tal, que acaba tendo o efeito inverso, ou seja, de tanta gente pensar em como a gente vai se controlar, o que a gente vai fazer para não engordar, o que a gente vai fazer para manter uma alimentação saudável, acaba tendo o efeito inverso, porque de tanta gente pensar em comida, a gente já vai pra festa pensando que a gente vai se controlar, né, que não tem outro jeito, que Natal e Ano Novo é assim mesmo e tal. Então, tentar mudar o foco dessa festa, né? O que é Natal, o que é Ano Novo pra ti, o que representa, né? Para muitas pessoas representa a reunião com a família, né, com os amigos e tal, relembrar o ano que passou, né, contar histórias, rir, se divertir. Então, tentar mesmo tirar a comida do centro dessa festa, né? E na festa tentar, enquanto estiver lá, né, tirar o foco da comida e pensar nas pessoas que estão ali, né? Realmente estar presente naquelas conversas, aproveitar com a tua família, rir, né? Depois de toda essa situação que a gente passou e tal, que foi de pandemia e tal, que foi uma situação que foi muito difícil para muitas pessoas em relação à comida, né? Que muitas pessoas tiveram problemas com o comportamento alimentar justamente por causa de toda a situação que aconteceu, né? Vários problemas financeiros, né? Questões com o emprego, com o futuro, com a saúde, né? Perda de entes queridos. Então, tentar tirar o foco da festa como com a alimentação, né? Como se a comida fosse o centro disso, como se a gente tivesse que se controlar e tudo mais. Então, tentar tirar isso, tentar colocar o nosso foco em outra coisa, né? Principalmente nesse ano que foi tão difícil para muitas pessoas, né? E que muitas pessoas acabaram tendo essas coisas acabaram respingando no comportamento alimentar, né? Mas tentar olhar isso de uma outra forma, né? E eu sempre digo que essas coisas, né? Como Natal, Ano Novo, né? Como festas e tal, eles são apenas detalhes, né? Ou seja, são apenas exceções. Se tu teve uma alimentação saudável durante todo o ano, né? Conseguiu cuidar da tua saúde, né? Por mais que tenha sido um ano super difícil e tal, mas dentro do que foi possível, tu conseguiu controlar a tua alimentação, a tua saúde, né? Conseguiu manter ali uma vida saudável e tal, pelo menos tentou. É isso que importa, né? Porque essas festas e tal, eles são apenas detalhes. Então, às vezes, a gente se prende muito nos detalhes, né? E acaba achando que é o Natal, que é o Ano Novo, que é o nosso aniversário, que vai definir se a gente tem uma alimentação saudável ou não. E na verdade não, na verdade isso são só detalhes e o que vai definir é o que a gente fez no ano inteiro ali, a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, né? Da nossa semana, tá bom? Então era isso que eu queria trazer pra vocês, tá? Eu quis trazer, essa vai ser provavelmente a nossa última live do ano, né? Porque eu sei que a maioria das pessoas estão bem ocupadas e tal, querem aproveitar, querem tirar férias, mas eu queria deixar aqui um conteúdo bem legal pra vocês aproveitarem ali justamente, que seja útil justamente nessa época do ano de Natal e Ano Novo. Como eu sei que é problema de muitas pessoas, né? Esse descontrole e tal, essa relação com a comida nessa época do ano, então eu queria deixar um conteúdo bem legal pra vocês. E qualquer coisa eu vou estar disponível ali todo esse final de ano e tal, pelo direct, se vocês tiverem alguma dúvida e tal, é só contarem comigo, tá bom? Então era isso, tá, gente? Boa noite pra vocês, boa semana, tenham boas festas, se divirtam com a família de vocês, né, sem ficar na neuro com a alimentação e tudo mais. E é isso, tá bom? Tchau, tchau.